Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, sou Ademir Amadeu, sou do Instituto Regina Coeli. Estamos aqui agora no 8º episódio deste nosso trabalho relacionado à engenharia da morte. Hoje, como dito no vídeo anterior, vídeo de número 7, no vídeo de hoje nós trataremos a respeito da resposta católica para todas essas atrocidades que estavam acontecendo no mundo. Bom, você já deve ter percebido que o que nós estamos tentando fazer aqui é uma explicação mais ou menos cronológica de todos os acontecimentos, e é algo bastante difícil porque são várias entidades, algumas desde o começo trabalhavam com isso, outras no meio do caminho começaram trabalhando com isso, e são vários os agentes também, mas nós estamos tentando seguir uma linha cronológica baseados especificamente no discurso. Então nós começamos com a eugenia. Da eugenia como base nós passamos para o discurso do controle populacional demográfico. Do controle populacional demográfico nós passamos agora para o controle de natalidade, especificamente o chamado planejamento familiar. Inclusive surgiu, como nós falamos no encontro anterior, uma instituição chamada Federação Internacional do Planejamento Familiar, justamente porque a linguagem importa. Em se tratando desses assuntos, a linguagem importa. E importa tanto que eu já vou dar um spoiler. Hoje não se fala mais em planejamento familiar. Hoje se fala em direitos sexuais e reprodutivos. Saúde reprodutiva. Este é o eufemismo para o aborto nos dias de hoje. Mas, cenas dos próximos episódios. Para a resposta católica a respeito desses assuntos que temos tratado, eu gostaria de fazer algumas considerações. Nós utilizaremos aqui, especificamente no primeiro momento, no encontro de hoje, a encíclica Mater et Magistra de São João XXIII, porque o Papa João XXIII ele dá uma boa resposta especificamente a esse assunto do controle demográfico. Algumas considerações são importantes para falarmos a respeito desses assuntos, porque algumas pessoas que têm uma visão um pouco mais tradicional, um pouco mais, não sei se é o termo correto, mas enfim, podem criticar certos documentos papais relacionados ao período de João XXIII e do próprio São Paulo VI. Entretanto, convém sinalizar aqui que esses papas também não tinham total noção da dimensão do problema. É São João Paulo II que compreende efetivamente a cultura da morte. São João XXIII, quando ele trata na encíclica Mater et Magistra, por exemplo, ele explica sobre a questão do controle populacional e do crescimento demográfico à luz daquilo que ele entendia na época e à luz daquilo que ele compreendia que passavam para ele. Veja bem, no primeiro momento, então, nós temos a eugenia como base, sendo propriamente uma engenharia. E aí nós temos a encíclica Casti Connubii, que nós já falamos dela, do Papa Pio XI, o grande Pio XI, respondendo à eugenia, dizendo que a eugenia é totalmente ilícita. Depois disso surge o controle demográfico, até 1960, e vem São João XXIII dar uma resposta com a encíclica Mater et Magistra, e São Paulo VI continua essa análise respondendo com a encíclica Populorum Progresso, que nós trabalharemos no próximo encontro. O planejamento familiar, a resposta vem com São Paulo VI, quando eles começam a tratar do assunto como planejamento familiar, é São Paulo VI quem responde com a encíclica Humani Vitae, que nós trataremos também no próximo encontro. Então, é interessante notar que tudo aquilo que o mundo ia trazendo, tudo aquilo que o mundo ia expondo, os papas respondiam. Alguns respondiam com mais convicção, outros respondiam com menos convicção porque não tinham certeza. É interessante que o próprio São João XXIII, quando ele trabalha na Mater et Magistra, ele fala sobre a união dos povos. Hoje nós sabemos todo o sistema relacionado ao globalismo que existe, como isso é pernicioso para a humanidade, mas na época era uma situação que não tinha como o Papa conhecer. E muitas críticas que surgem a esses documentos são infundadas. Elas
carecem de contextualização histórica. Dito isto, a encíclica Mater et Magistra ela foi promulgada dia 15 de maio de 1961 para tratar a respeito da recente evolução da questão social à luz da doutrina da Igreja. Ele trata sobre a questão do êxodo rural. E se você se lembra bem, nós falamos de êxodo rural relacionando ao Warren Thompson e a teoria da transição demográfica. O Papa tece várias considerações sobre o assunto à luz da moral católica. Nós não trataremos de tudo, mas apenas naquilo que diz respeito ao tema aqui tratado. Especificamente os pontos 184 e seguintes. É interessante. Aqui eu farei a leitura da encíclica e nós iremos comentando passo a passo relacionado ao tema do controle demográfico, que era o tema até então tratado pelos expoentes da cultura da morte. Recapitulando então, eugenia, controle demográfico, planejamento familiar, direitos sexuais e reprodutivos. Aqui nós estamos então na resposta ao controle demográfico, diz o Papa. Nesses últimos tempos, surge a cada passo o problema da relação entre os aumentos demográficos, o progresso econômico e a disponibilidade de meios de subsistência, tanto no plano mundial como nas comunidades políticas em vias de desenvolvimento econômico. Aqui ele constata um problema ou um suposto problema. No plano mundial, observam alguns que, segundo cálculos estatísticos considerados sérios, a família humana, dentro de poucos decênios, chegará a números muito elevados, ao passo que o desenvolvimento econômico prosseguirá com ritmos menos acelerados. As pesquisas falavam que as famílias cresceriam, como de fato antigamente eram famílias grandes. Daqui concluem que a desproporção entre o povoamento e os meios de existência, num futuro não longínquo, se fará sentir de maneira aguda, se não se tratar devidamente de limitar o aumento demográfico. Nas comunidades políticas em fase de desenvolvimento econômico, observa-se, com base nas estatísticas, que a rápida difusão de medidas higiênicas e de cuidados sanitários reduz muito a mortalidade, e é um fato, a mortalidade reduziu. Hoje nós temos mais medicamentos, hoje nós temos qualidades sanitárias muito melhores, e por essa razão a taxa de mortalidade, tanto infantil quanto de pessoas mais velhas, reduziu bastante. Cresce, pois, notavelmente o excesso dos nascimentos sobre os óbitos, não aumentando na mesma proporção a eficiência produtiva dos respectivos sistemas econômicos. Ele está descrevendo praticamente a teoria do Warren Thompson. Ele simplesmente está constatando o que estão falando. E afirma em seguida que ele não vê o problema do crescimento populacional como um problema. Palavras do Papa. A verdade é que, situado o problema no plano mundial, não parece que a relação entre o incremento demográfico, por um lado, e o desenvolvimento econômico e a disponibilidade dos meios de subsistência, por outro, venham a criar dificuldades, ao menos por agora, ou no futuro próximo. Ou seja, o Papa constata que para ele essa situação não é verídica, para ele não parece esse problema um problema de fato. Mas ele diz, e com prudência, de todos os modos, são bastante incertos e oscilantes os elementos que dispomos para podermos chegar às conclusões seguras. Isso é importante. O que o Papa trata nesse documento propriamente carece de contextualização histórica quando as pessoas criticam, porque de fato o Papa não tem o conhecimento, não tinha o conhecimento que nós temos hoje a respeito desses vários agentes econômicos e internacionais que atuam no mundo de hoje. E continua. Além disso, Deus, na sua bondade e sabedoria, espalhou pela natureza recursos inesgotáveis e deu aos homens inteligências e gênios capazes de inventar os instrumentos aptos para que com eles possam encontrar os bens necessários à vida. Por isso, a solução fundamental do problema não deve procurar-se em expedientes que ofendam a ordem moral estabelecida por Deus e atacam os próprios mananciais da vida humana. Isso é moral da igreja. Ele está falando, se existe esse problema, se ele existe, ainda que ele exista, a solução jamais, em hipótese alguma, deve vir de meios imorais, mas sim de um renovado esforço científico e técnico por parte do homem, no sentido de aperfeiçoar e estender cada vez mais o seu domínio sobre a natureza. Hoje nós vemos essas pessoas com uma preocupação demasiada maluca em relação ao meio ambiente e tudo mais, e deve ter, mas o Papa está falando que o homem deve utilizar-se disso para a sua subsistência e deve estender cada vez mais o seu domínio sobre a natureza.
Todavia, mesmo em tais casos, e ele está falando do crescimento demográfico, devemos afirmar claramente desde já que esses problemas não se podem encarar, nem essas dificuldades se podem vencer, recorrendo a métodos e meios que são indignos de um ser racional e só encontram explicação num conceito puramente materialista do homem e da vida. Mais uma vez, moral e ensinamento da igreja. Olha, se o problema existe, se é que ele existe, não pode ser resolvido recorrendo a métodos indignos de um ser irracional. E continua: a solução acertada encontra-se apenas num progresso econômico e social que respeite e fomente os genuínos valores humanos, individuais e sociais, em conformidade com a moral, com a dignidade e o imenso valor da vida humana, e juntamente numa colaboração em escala mundial que permita e fomente a circulação ordenada e fecunda de conhecimentos úteis, de capitais e pessoas. Se existe um problema, o problema não pode ser resolvido segundo métodos imorais que contrariem a fé católica, a moral e a tradição deixada pela Igreja. E o Papa continua reafirmando o respeito pela lei da vida. Isso é muito interessante. Ele fala dessa encíclica da Igreja como mãe e mestra, mas ele está dizendo o seguinte: nós não temos dados suficientes para tratar do problema. O que nós sabemos? Nós sabemos que nós não podemos utilizar de meios ilícitos. O que nós sabemos? Não podemos utilizar de meios ilícitos. Existe um problema? Parece que existe. Nós sabemos que nós não podemos utilizar desses meios. O que nós faremos então? O Papa traça alguns mecanismos, como por exemplo, uma colaboração em escala mundial, fomentação e circulação ordenada de conhecimentos úteis, capitais e pessoas, e continua: nós temos de proclamar solenemente que a vida humana deve ser transmitida por meio da família, fundada no matrimônio uno e indissolúvel, elevado para os cristãos à dignidade de sacramento. A transmissão da vida humana foi confiada, isso é importante, pela natureza a um ato pessoal e consciente, sujeito como tal às leis sábias de Deus, leis invioláveis e imutáveis. Quero reler esse trecho. A transmissão da vida foi confiada pela natureza a um ato pessoal e consciente, sujeito como tal às leis da sabedoria de Deus. Como diz o padre Paulo Ricardo, eu não sei se vocês sabem, mas quando um homem e uma mulher se relacionam, nasce uma coisa chamada criança, né? E isso é uma lei que todos nós conhecemos, e antes que todos esses problemas comecem a surgir, nós já sabemos de todas essas coisas. Por isso, não se pode usar aqui meios, nem seguir métodos que serão lícitos apenas quando se tratar da transmissão da vida nas plantas e nos animais. Ou seja, os métodos utilizados para reprodução de animais ou de plantas podem não ser métodos necessários e coerentes para a utilização em seres humanos. A vida humana é sagrada, mesmo a partir da sua origem, ela exige a intervenção direta da ação criadora de Deus. A partir do momento que o espermatozoide fecunda o óvulo e acontece aquele evento biológico, além daquele evento biológico, o que existe também é uma intervenção direta da ação criadora de Deus. Quem viola as leis da vida, ofende a divina majestade, degrada-se a si mesmo e ao gênero humano e enfraquece a comunidade de que é membro. Então o Papa continua dizendo o que é possível ser feito, já que não tem uma resposta para esse problema, e de fato não tem uma resposta para esse problema, não tinha uma resposta para esse problema naquela época. O Papa diz: olha, o que pode ser feito? É de suma importância que as gerações novas recebam, com a formação cultural e religiosa adequada, que é dever e direito dos pais proporcionar-lhes, também uma educação sólida do sentimento de responsabilidade em todas as manifestações da existência, particularmente no que diz respeito à fundação da família, à transmissão da vida e à educação dos filhos. Nós estamos falando de 1962. Não tem uma resposta para o problema. O que nós podemos fazer? Podemos fazer o que a igreja faz há 2000 anos. O que a igreja faz há 2000 anos? Orienta que os pais eduquem os filhos de acordo com a verdade. Orienta que não se utilize de métodos ilícitos. É a base.
são os princípios, é a orientação necessária. E continua já no final da encíclica dizendo: a providência de Deus concede ao gênero humano meios suficientes para resolver dignamente os múltiplos e delicados problemas da transmissão da vida. Mas esses problemas podem tornar-se difíceis ou até insolúveis porque os homens, desencaminhados na inteligência ou pervertidos na vontade, se valem desses meios contra a razão, isto é, para fins que não correspondem à sua própria natureza social, nem aos planos da providência. O Papa diz aqui praticamente o seguinte: ele está plenamente convencido que Deus não dá ao homem menos do que o homem precisa para sobreviver. E que se está tendo algum problema, é pela própria subversão da razão e da vontade das pessoas. Na conclusão, afirma o Papa, por fim, que os graves problemas relacionados a isso têm origem em algumas pessoas que, infelizmente, não reconhecem a existência da ordem moral, onde transcende e absoluta de igual valor para todos. Sempre fica de pé a verdade de que o aspecto mais sinistramente típico da época moderna consiste na tentativa absurda de se querer construir uma ordem temporal sólida e fecunda, dispensando Deus, fundamento único sobre o qual ela poderá subsistir. Ou seja, nós vivemos numa época, como já dito em outros cursos, em outros encontros aqui do Instituto Regina Coeli, por exemplo, que é uma época de total subjetivismo moral. O homem é visto como a medida de todas as coisas. O homem é visto hoje tendo uma autonomia moral absoluta e ele acaba sendo legislador de si mesmo. O homem legisla quando a vida pode existir, o homem legisla quando a vida pode terminar. O homem é legislador de si mesmo. E aí nós vemos alguns pensadores, isso não é de hoje, como o Bentham, que julga a moralidade segundo a utilidade dos atos. Nós vemos Adam Smith, que julga a moralidade dos atos segundo o benefício daqueles atos. Nós vemos Augusto Comte, que julga de acordo com aquilo que é posto, definido sociologicamente. E por esses critérios de todos esses supostos pensadores, chega-se ao que nós vemos hoje, a ponto de alguém como Nietzsche proclamar a morte de Deus e o nascimento do super-homem que está para além do bem e do mal, um homem que não vive segundo a moral de Deus, mas um homem que vive segundo aquilo que acredita, para além do bem e do mal. A pergunta que deve ser feita em relação a tudo isso é a seguinte: quem dirá no dia de amanhã o que é certo ou errado? Porque hoje matar é um crime. E amanhã? O homem legislador de si mesmo, quem dirá amanhã o que é certo ou o que é errado? E o Papa, com toda a sua sabedoria, é claro e preciso ao afirmar que não se tem uma resposta porque os dados são novos, mas o que nós temos que fazer é seguir aquilo que a Igreja sempre nos ensinou. Concluo citando a encíclica Veritatis Splendor de São João Paulo II, o Papa que de fato define a cultura da morte, por isso eu sempre deixo uma imagem dele aqui. O totalitarismo nasce da negação da verdade em sentido objetivo. Se não existe uma verdade transcendente, se não existe propriamente uma lei moral, na obediência à qual o homem adquire a sua plena identidade, então não há qualquer princípio seguro que garanta relações justas entre os homens. E de fato, isso é uma verdade. Se não existe uma lei objetiva que diga para o homem o que ele tem que fazer, quem dirá o que é correto? Quem dirá o que deve ser feito? A Constituição brasileira? A Câmara dos Deputados? Os Estados Unidos da América? A ONU? A OMS? Quem dirá o que é correto? O homem dispensa Deus. E hoje nós ficamos à mercê de legisladores autoritários e totalmente absolutistas. As filosofias subjetivistas são as mães do que se tem hoje e é um dado que não tem como negar. A partir do momento que o homem prescinde de Deus, dispensa Deus, nós nos encontramos numa situação como essa. Essa é a análise que São João 23 então faz a respeito daquilo que se dizia na época sobre o controle populacional, especificamente sobre o crescimento demográfico. Como nós vimos, ele reafirma os princípios religiosos, ele reafirma os princípios católicos e, a princípio, não tinha uma resposta ainda para aqueles problemas. Bom,
Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido. Peço que curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal também no YouTube, curta a nossa página no Facebook. Eventuais dúvidas, só deixar aqui nos comentários. Os links estarão na descrição do vídeo. Deus abençoe você.